filho estava muito feliz me contando o testemunho que o filho dele, o Anthony, no trabalho evangelizou um amigo e o amigo aceitou Jesus. Ele ligou para o meu filho e disse: pai, que alegria que a gente sente. E começou a chorar de alegria. Eu falei de Jesus para ele e ele aceitou Jesus. Então, amados, é uma experiência. Diz que todo mundo fala, depois da alegria da salvação, é a alegria de você trazer alguém para a salvação. Então, olha a Deus e peça. Tem pessoas que muitas vezes estão perto de você. E que o Espírito Santo possa dizer: ó, está precisando ouvir. E Jesus salva. Amém? Amém. Então, vamos ouvir agora também o pastor Henrique, né? Teocal. Aí não está aqui hoje, mas tá bom. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus, também é uma alegria estar aqui com os irmãos para tratarmos dos assuntos do reino e exaltarmos o nome do Senhor. Estamos felizes de estar com os irmãos aqui. Aleluia. Também conosco temos os obreiros ali, irmãos que vieram de Teocal, para junto participar dessa reunião. Minha esposa hoje não pôde estar aqui, ela não estava muito bem, né? Mas Deus está cuidando e eu peço a oração dos irmãos também. E é com alegria que nós ouvimos cada testemunho aqui dos pastores, da obra sendo feita, Jesus agindo, o Espírito Santo fortalecendo a igreja e agindo através dos seus servos. E ali em Toyokawa, né, estamos também buscando, né, a ajuda do Senhor, buscando servir ao Senhor junto com os irmãos ali, que também têm procurado servir, se esmerando em buscar a vontade do Senhor. As dificuldades existem, mas Deus nos ajuda, né? Amém. A dificuldade vem, mas o Senhor, ela nos serve para nos levar para perto do Senhor, nos levar aos pés da cruz para buscarmos auxílio de Deus e a dependência do Senhor, assim como foi falado. Se o Espírito Santo não nos ajudar, né, nós não conseguiremos fazer a obra. Amém. Essa é a necessidade da igreja, perseverar. Nós estamos ali orando, buscando ao Senhor, vemos Deus quebrando barreiras ali. E de um ano para cá, Deus trazendo almas, trazendo vidas ali, o fluxo de pessoas que já conhecem o Evangelho e outras que não conhecem o Evangelho. Nós vemos a mão de Deus agindo e quebrando as barreiras que ali nós víamos que era grande. Muitas pessoas passando, algumas, né, vemos a mão do Senhor trabalhando ali, né? Isso, igreja, é através da oração, como a palavra nos ensina. Se nós nos esmerarmos na palavra do Senhor, é Ele quem faz a obra, como já foi mencionado. Amém. É Ele quem vai trazendo. Quando a igreja persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, como Atos fala, Atos 2, é o Senhor que vai acrescentando as almas. E nós precisamos, aleluia, buscar cada vez mais a presença do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é maior que toda e qualquer dificuldade. Aleluia. E dentro dessas almas que Deus tem trazido, retornando, temos um jovem que já esteve conosco há uns anos atrás, se afastou, sua família infelizmente se afastou do Evangelho, e ele ainda era pequeno na época, mas agora com um pouco mais de idade ele retornou. Sozinho, ele retornou, é o Senhor quem trabalha. E ele falou: pastor, eu quero me batizar, pastor. Eu quero pegar firme com o Senhor, pastor. Ele está ali fazendo discipulado. Peço oração pela vida dele, pelo João, em nome de Jesus. Em agosto ele estará ali também descendo as águas. Em nome de Jesus. Temos outra família ali também que tem, já faz um ano mais ou menos que está conosco. Eles têm encontrado dificuldade. Nós vemos o desejo de uma das partes ali de se firmar, mas vemos a dificuldade do outro lado. Peço oração por eles também, para que eles possam entender a importância e a necessidade de estar em Cristo, de se render aos pés do Senhor, para que eles também possam estar com o nome escrito no livro da vida. Amém. Aleluia. Então nós glorificamos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito ali. Aleluia. E agradeço a oração dos irmãos da igreja, de cada congregação, por nós, e também já passo aqui que estamos sempre orando por todos, para que a obra cresça, para que o Jesus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado e vidas possam se render aos pés do Senhor, né? E
que Deus possa continuar nos ajudando nessa missão. Ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo, ele diz assim, no verso 1: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. A vontade do Senhor é que nós venhamos a progredir cada vez mais, que venhamos a crescer na presença do Senhor, que venhamos a cada vez mais nos encher do Espírito Santo, para fazer a vontade do Senhor. Então busque isso, irmãos. Vamos buscar juntos. As lutas vêm, mas o Senhor está nos ajudando. Ele falou ali em Mateus 28 no final que estaria conosco até a consumação. E Ele está nos ajudando. Às vezes o desânimo vem, às vezes as forças parecem que vão indo embora, mas se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele recarrega as nossas forças, Ele nos levanta, Ele nos anima e Ele nos ajuda a continuar essa caminhada. Aleluia. Aleluia. Por isso, fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Como Paulo também fala a Timóteo. E que Deus possa continuar nos ajudando nessa caminhada para a honra e glória do nome dele. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, agora nós também vamos ouvir uma porção da palavra do pastor Jorge, mas antes eu queria chamar aqui o pastor Walter, aqui à frente. A esposa dele não está com ele hoje, mas ele vindo aqui, nós nos conhecemos há muito tempo, muitos anos já, né, pastor Walter? Sim. E agora 2009. 2009. E agora ele está aqui, acabou que ele houve todo um movimento ali naquela região e ele estava em outra igreja, mas depois ele sentiu no coração de Deus de estar trabalhando junto conosco ali em Maquinohara, e por isso a gente quer apresentar o pastor Walter aos obreiros e saber se a igreja quer recebê-lo como mais um dos membros do nosso ministério. Amém? Amém. Pronto. Amém, amados. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa noite. Como diz o pastor Marco, meu pastor local, Deus trabalhou para que isso viesse a acontecer, né? Porque geralmente eu trabalho ao sábado, quase todos os sábados, e daí foi anunciado sobre a reunião de hoje. E eu comecei a orar dizendo: Senhor, permita, né, que seja dado folga para que a gente possa participar ali da reunião. É a primeira reunião que estamos participando aqui. E graças a Deus, Deus assim o fez. E nós estamos aqui essa noite muito alegre, revendo os irmãos. Pastor Inácio, como ele disse, a gente já se conhece já há um bom tempo, né? Eu só tive aqui uma vez. Essa coleção sempre foi aqui, pastor? Parece que está um pouquinho diferente. Lá embaixo. Era lá? É Caçai, tio. Não, Até 2009 era Caçai. Então acho que eu vim aqui em 2011. mas eu vejo aqui. Sim, junto com a missionária Gessuá viemos trazendo aqui. É que era o Eu senti contrário. um pouquinho diferente o local, mas graças a Deus o que importa é que a igreja de Deus continua aqui funcionando para a glória de Deus. Amém? Não quero ser extenso, só retificando o que o pastor disse, né? Nós tivemos em outro ministério e por uma boa amizade, por amar os irmãos, eu e a minha família, nós decidimos congregar com os irmãos aqui neste ministério, Beliano, porque aqui nós tivemos muito apoio, graças a Deus. Deus tem nos abençoado de forma gloriosa e pretendemos, durante o tempo que ainda estivermos no Japão, eu creio que vai demorar bastante, que nós possamos juntos caminhar e fazer a obra do Senhor, né? Ali em Maquinohara, a nossa congregação, uma congregação bem localizada, e Deus tem trabalhado de forma gloriosa. Muitas famílias têm chegado. Essa semana mesmo, 2 dias atrás, veio um rapaz trabalhar conosco. Ele é de um outro ministério, mas não está muito bem lá. E ele, assim, por acaso ele falou assim: a minha esposa, nós somos do movimento
o Evangelho Quadrangular e ela quer conhecer outros ministérios. Eu falei, amém, filho. Então você está convidado a vir conhecer a nossa igreja. E se vocês gostarem, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus, uma família de 4 pessoas. Então ele disse que na próxima semana ele vem nos visitar. Então os irmãos, olhem, né? Porque já é pessoas que conhecem a palavra de Deus. Não é que estamos pescando em outro aquário. Não, não é isso. Mas às vezes a pessoa lá não está recebendo aquilo que ela gostaria. O evangelho puro, de ensino, de doutrina. E a Assembleia de Deus, graças a Deus, continua com esse objetivo. O ensino puro da palavra de Deus. E é isso que as pessoas estão procurando. Porque por aí, infelizmente, em alguns lugares já não tem esse ensino tão profundo da palavra de Deus. E as almas sentem a necessidade. Então, é bem-vindo. Se alguém quer congregar conosco, né, pastor, nós não vamos fechar a porta. Claro, não vamos sair convidando as pessoas por aí, para sair das suas congregações. Mas aqueles que desejam, né? Amém. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Então, vamos estar orando por essas pessoas. Eu também peço oração pelo meu irmão. Ele me ligou ontem à tarde, esteve ao médico e ele disse que a coluna dele está totalmente destruída, não pode fazer cirurgia. Se fizer, talvez fica numa cadeira de roda. E ele me ligou chorando, pedindo oração aqui da igreja do Japão. Ele está no Brasil, em Maringá, e eu disse que ia pedir oração da igreja. Então estou pedindo, ele chama Geraldo. Quando os irmãos forem orar, lembra do meu irmão, também da minha esposa, para que Deus dê saúde a ela e restaura sua vida sempre mais, para que junto a gente possa caminhar, né? E fazer a obra de Deus com alegria. Obrigado, pastor Inácio. Obrigado à congregação, esse ministério. E aqui estamos para caminhar junto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Agora vamos chamar o pastor Jorge aqui. Chamar a nossa secretária Mandani para vir aqui no computador. Ah, ficou assustado. E vamos ouvir aqui uma palavra de Deus agora também pela parte do pastor Jorge, ali na congregação de Toyohashi, que está passando por um dilema também de estacionamento, precisamos de oração também, tá bom? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Mais uma alegria estar de novo com vocês aqui, na sede, juntamente com os irmãos. Bom, primeiramente queria agradecer a oração dos irmãos e continuar pedindo a oração. Não desistam, perseverem orando por nós, que nós precisamos de oração para que a obra seja feita lá, em Toyohashi. Lá em Toyohashi a gente está com esse problema de estacionamento, então nós não estamos trabalhando muito com o evangelismo, porque estamos muito limitados ali, né, com o estacionamento, até Deus abrir uma porta ali para a gente poder parar os carros. A gente não estamos evangelizando, fazendo evangelismo, nem fazendo eventos, né? Mas Deus está trabalhando de uma outra forma, não sei, o jeito de Deus são diferentes, né? Há menos de um mês atrás veio um pastor filipino, né, lá em Toyohashi, falando com a gente, e ele pediu se ele poderia congregar lá no segundo andar. A gente poderia ceder o segundo andar para ele, que ele tem alguns membros ali, cerca de 20 membros ali, né? E acho que eles estão com problema de local também. Não sei se pediram para ele, que ele tem uma igreja ali, mas não sei se pediram para ele, que eles estão procurando outro lugar. E a gente conversou com o pastor Inácio, né? O pastor Inácio autorizou. Então eles estão, na verdade, eu acho que eles começaram hoje lá, né? Esse final de semana a gente conversou e a gente cedeu lá o espaço. Eles estão arrumando ali, estão colocando, né? Eu falei para eles, ó, a decoração é com vocês têm liberdade para fazer do jeito que vocês quiserem, né? Eles colocaram algumas coisas lá, já instalaram o ar-condicionado para eles lá, e eu acho que hoje eles começaram, ou amanhã de manhã eles vão começar a atuar ali no segundo andar ali da nossa igreja em Toyohashi. Então, quando os irmãos forem lá, não estranhem se verem filipinos ali congregando ali também, né?
Então, eu creio que Deus, Ele abençoa aqueles que abençoam a obra de Deus. Né? Deus abençoa aqueles que abençoam o reino. Né? E nós não somos competidores, né? Nós trabalhamos juntos. Né? E a gente quer que o reino cresça. Né? Lá em Apocalipse fala que o Cordeiro ele conquistou, né, para Deus pessoas de todas as etnias, de todas as nações. Então, né, a gente tem que amar nossos irmãos, não só brasileiros, mas de todas as raças, de todas as etnias. Né? E vamos ver, né, nós estamos numa experiência, nós falamos para eles ali uma experiência de 3 meses e vamos ver como Deus vai fazer ali em Toyohashi. Né? Mas ainda continuo pedindo oração aos irmãos ali. Amém? E eu gostaria de ler com os irmãos um trecho da palavra de Mateus, capítulo 18. Vamos ver ali do versículo 1 até 10. Mateus 18, versículo 1 até o 10. Essa palavra Deus colocou no meu coração alguns meses atrás, eu creio que Ele estava falando comigo mesmo, né? E eu falei, é uma boa palavra para trazer no culto de obreiras. Quando o pastor hoje à tarde ele veio falar comigo, falando para mim trazer uma palavra um pouco, não tão longa, mas para trazer uma palavra para a igreja. Deus colocou no meu coração, me trouxe à memória, né, essa palavra, e eu gostaria de falar com os irmãos sobre ela. Em Mateus 18, do versículo 1 ao 10, diz assim, eu vou estar lendo na NVI, diz assim, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, é maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Aí, ai do mundo por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o induz a pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o induz a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com o olho só do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Tenham o cuidado de não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A pergunta que me chamou a atenção foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Eles chegam para Jesus e perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o que consegue uma expressão no reino, no seu reino, no reino dos céus? Jesus, ele chama uma criança, né? Jesus, ele chama uma criança, coloca no meio deles e fala assim, ó, quem não for igual a uma criança, não pode entrar no reino dos céus. E ele continua, quem não for humilde como uma criança, ou melhor, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Né? Essa semana passada, no domingo, eu falei um pouco sobre reino dos céus, porque muitas vezes nós não temos compreensão do que é o reino dos céus. Né? A Bíblia fala que não é comida nem bebida, mas é gozo, alegria no Espírito Santo. Glória. Né? Então, aqui eles perguntam para Jesus quem é o maior. E Jesus fala, olha, essa criança, se você não for humilde, como essa criança, você não consegue entrar no reino dos céus.
é o contrário, né, irmãos, do que o mundo diz que é, quem é grande. É totalmente ao contrário. O reino dos céus, ele é totalmente ao contrário do que o mundo diz. Então, a primeira lição que a gente tem que tomar é que a gente não pode pegar lições do mundo e trazer para dentro da igreja e tentar aplicar. Porque é invertido. No reino dos céus, é melhor dar do que receber. No reino dos céus, a Bíblia diz que se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder, mas se você perder a sua vida por amor de Deus e o Evangelho, você vai ganhar. No reino dos céus, ele fala assim que você tem que abrir mão do seu direito, você tem que carregar a sua cruz e seguir Jesus, se você quiser ser discípulo dele. Então o reino de Deus, o reino dos céus, ele é invertido, ele é ao contrário dos princípios do mundo. E muitas vezes a gente vê os coachings, essas pessoas que são influenciadores e a gente acaba sendo influenciado por eles. E acha que a gente pode aplicar isso na nossa vida. Mas é impossível aplicar isso na nossa vida e viver o reino dos céus. É impossível, porque é ao contrário. E aqui, como Jesus fala sobre que você tem, se você não se fazer humilde como esta criança, a verdade, irmãos, é que Jesus fala, se você não se humilhar, não é uma pessoa vir e te humilhar e te diminuir, mas você tem que se humilhar. A palavra aqui, irmãos, no original é tapeino, né, com 2 O. E o dicionário Strong traduz como tornar mais baixo. Significa rebaixar, humilhar, degradar a si mesmo. Olha, descrever uma pessoa que é desprovida de qualquer arrogância e autoexaltação. Uma pessoa que se entrega de bom grado a Deus e a sua vontade. Não é? É desprovida de qualquer arrogância e exaltação. A Bíblia diz que o pecado de Satanás foi o quê? Foi a soberba. A soberba. E a Bíblia fala para nós não entrarmos na condenação do diabo. Quem se ensoberbece, quem quer ser grande, porque essa era a grande disputa entre os discípulos de Jesus, quem quer ser grande entra numa condenação. Se Deus expulsou o diabo do céu, você acha que ele vai entrar um soberbo, um arrogante, vai colocar um soberbo e um arrogante no céu? Não dá. Não condiz com a ética do reino, do que o reino prega. Então, por isso que ele fala, você tem que ser como uma criança. Então ele responde essa pergunta dos discípulos. Quem quer ser grande? Quem quer ser grande se humilhe. Quem quer ser grande, sirva. No reino dos céus, o maior é o que serve. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, quem quer ser grande, serve. E ele não se exalta. Uma coisa que o nosso pastor faz quando ele vai separar obreiros, ele não chama o obreiro para servir. Ele vê quem serve para ser obreiro. Primeiro, a pessoa serve. Primeiro, ele exerce o cargo para depois ser reconhecido. Não é ser nomeado para depois servir. Ele serve primeiro para depois ser nomeado. Aleluia. Esse é o Glória jeito a de Deus. Deus. Porque quem serve, serve. Quem não serve, não vai servir mesmo que for nomeado. E não vai servir com alegria. Porque quem serve sem título, sem honrarias, serve com alegria. Serve porque reconhece que serve ao Senhor. Mas agora quando a pessoa é nomeada sem servir, ela vai servir por obrigação. E muitas vezes ela vai estar murmurando. Vai ser um grande peso para ela.
E ela vai entrar em condenação, porque ela não vai servir com alegria. Então, a primeira coisa aqui é serviço, ser servo. Quem serve, serve para ser obreiro. Quem não serve para ser obreiro. É simples, né? É fácil. Mas essa é a dinâmica do reino de Deus. E aí ele muda um pouco a sua... Ele continua dizendo aqui, né? Quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, recebe a mim. Ele muda um pouco a sua, não digo a sua audiência, mas para quem ele está dizendo. Porque, irmãos, uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai estudar a palavra de Deus é que a gente tem que saber para quem é a audiência, quem está ouvindo, o destinatário dessa mensagem. Jesus estava falando para os apóstolos, para aqueles que seriam as colunas, para aqueles que seriam as pessoas que iam preparar obreiros para a seara do Senhor. E a gente vê que Jesus sabia quem eles seriam. Ele não escolheu à toa. Eles seriam, na ótica humana, os apóstolos, né? As pessoas que comandariam a igreja depois da assunção de Jesus. Então, ele muda um pouco a ótica. Ele fala, olha, se você não se tornar humilde, como essa criança, você não vai ser maior. Mas, como vocês vão ser, eu dizendo, né, Jesus sabendo, mas eles não sabiam, interessante, eles não sabiam, mas Jesus sabia que eles se tornariam. Então Jesus, ele começa a instruir os apóstolos e aos obreiros de como eles deveriam tratar esses pequeninos que iriam vir para o reino dos céus. Como eles deveriam tratar essas criancinhas espirituais, né, que eles iriam ganhar para Deus. E ele fala aqui, ó, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas, se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Jesus estava dando um ensinamento para os apóstolos, para os discípulos dele. Tome cuidado, vocês vão ser líderes. Eu estou trabalhando, eu estou formando líderes, mas tome cuidado de como você vai tratar os seus liderados. Como você vai tratar a minha igreja? Como vocês vão tratar as minhas ovelhas? Então Jesus estava falando, olha, cuidado para vocês não escandalizarem. Vocês não induzirem eles ao erro, vocês não induzirem, através do seu comportamento, os meus a pecarem. Aí ele continua falando, mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem, eu já li isso, né? Versículo 7, ai do mundo por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé, o induzir a pecar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Ele estava falando para esses apóstolos, para aqueles que seriam os grandes no reino dos céus, os servos, as pessoas que as pessoas iriam olhar e ter eles como exemplo. Jesus estava falando, cuidado para você não ser pedra de tropeço, cuidado para você, com a sua autoridade que você vai receber de mim, com o seu poder que você vai receber de mim, com a sua liberdade que você vai receber de mim, você faça um desses meus pequeninos pecarem. Tome cuidado. E Jesus fala, se alguma parte do seu corpo te faz pecar, por quê, irmãos?
Quem é líder, ele está em evidência. Quem é líder, as pessoas estão olhando, estão procurando um referencial. Então, se no comportamento o líder peca, a pessoa que está vendo e tem ele como referencial fala o quê? Ah, se ele pode, se ele pode, eu posso. Os irmãos estão entendendo o que Jesus está ensinando para eles? Glória. Os irmãos estão entendendo o que Jesus está ensinando para nós, obreiros? Glória. Nós temos que tomar cuidado. Essa semana eu vi uma reportagem de um pastor no Brasil, que ele foi preso por assédio. E não é a primeira vez do ministério grande. Escândalo. Escândalo que escandaliza quem? O obreiro? Não, escandaliza a noiva do cordeiro. Por isso que ele fala, ai desses. Porque vai prestar conta com a justiça humana? Não, vai prestar conta com a justiça divina. Ele é quem vai julgar. Todos estaremos diante do cordeiro. Todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Glória. Todos seremos julgados por ele. Então nós temos que tomar cuidado. Eu quero trazer um pouquinho para, não só para os obreiros, né, mas para nós. Quem nós temos sido exemplo? Você papai, você mamãe. Como você tem sido referencial para os seus filhos? Será que a referência... Porque, irmãos, uma coisa a mente humana, ela... O homem não vê Deus. O homem vê pai e mãe. E a Bíblia fala que Deus é nosso pai. Então, uma criança ou alguém, muitas vezes, ela vai ver a figura do pai dela antes de ver a Deus. Por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de confiar em Deus em algumas áreas, porque tiveram problema com seu pai natural. Eu mesmo tenho problema de confiar em Deus na provisão dele. Apesar de Deus já ter mostrado várias vezes, mas eu ainda, quando acontece alguma coisa, eu começo a ficar com medo. Porque eu tive uma infância bem precária, porque sempre faltava. Então a minha imagem de pai era um pai que deixava faltar. Então, para mim, olhar um Deus que ele fala que não vou deixar faltar nada para você, primeiro eu tenho que, sabe, passar. E é difícil. Então, irmão, como nós temos mostrado Deus para os nossos filhos? Porque a referência dele é a gente. E ó, Jesus falou, ai daquele. E eu creio que aqui, irmãos, não é só para os obreiros, é para todos. Que tem algum pequenino sob sua responsabilidade. Algum pequenino que tem você como um referencial. Que olha e fala, olha, meu pai é um homem de Deus. A minha mãe é um homem de Deus. O meu pastor é um homem de Deus. Aquele diácono é um homem de Deus. Aquela diaconisa é uma mulher de Deus. Então, é sério, é muito sério. E Jesus, ele fala, né, que o reino, lá no capítulo 19, 14, diz assim, deixe vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a eles. Agora, nós vimos aqui a advertência de Jesus, né, para tomarmos cuidado, para não provocar escândalo, não sermos pedra de tropeço para ninguém, tomar cuidado com a nossa conduta para não provocar escândalo, nem induzir os pequenos de Deus a pecar, a tropeçar. E ele fala,
pode provocar escândalo, corte. Corte. Porque é melhor você abrir mão disso, negar muitas vezes o seu direito, do que produzir um escândalo e ser condenado por isso. Corte. Ele não está dizendo aqui que você tem que amputar sua mão, você tem que cegar um olho seu, você tem que arrancar uma perna sua, porque senão, irmãos, ninguém entraria inteiro no céu, não é verdade? Seríamos os aleijados de Jesus. Não ia ter ninguém inteiro aqui. Mas é uma linguagem figurada. Se você tem uma área que você é tentado, que pode fazer alguém tropeçar, corta. Corta. Corta pela raiz. Não deixa aquilo exposto diante da sua presença. Não chegue perto. Fuja disso. Paulo falou para Timóteo: foge das tentações da mocidade. Foge. Não enfrenta. Foge. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem isso do que ser lançado inteiro no fogo. Aleluia. E aí, irmãos, Jesus ele continua falando, ele condena isso. Lá em Mateus 23, tem uma lista ali. Ele fala, ele pega pesado com os religiosos da época. Porque os religiosos, eles se exaltavam, eles queriam sentar nos primeiros lugares, eles queriam ser cumprimentados nas praças. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Graças a Deus, porque eu não sou igual a esse publicano, pecador, eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, né? Por dia não, por semana, eu oro, dou meu dízimo, graças a Deus que eu não sou igual a ele. Então eles se exaltam. E Jesus, ele dá uma condenação muito pesada. Tem uma lista de ais para eles. Só que toda vez que ele fala ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele fala essa palavra, hipócrita. Hipócrita é o quê? Um falso. Uma pessoa que é um ator. Uma pessoa que parece, mas não é. Aquela pessoa que é dissimulada. Aquela pessoa que engana. E tem aparência de humildade, tem aparência de justo, mas dentro é podridão, é sujeira, é soberba. Gostam das coisas boas, gostam de ser exaltados, gostam de aparecer, gostam de ser colocado como alguém importante. Por isso que Jesus ele dá uma lista de ais, de condenação. Irmãos, quando eu estava estudando um pouco sobre isso, e lendo esse texto de Mateus 23, se vocês quiserem ler lá, no versículo 11 diz assim: o maior entre vocês, ele falando para os discípulos, o maior entre vocês deverá ser servo, porque ele estava falando, olhem para eles é condenação, é ai. Mas para vocês, o maior entre vocês deve ser servo. Pois todos aqueles que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. É dinâmica do reino. Quem quer se exaltar vai ser humilhado, mas quem se humilhar e se tornar servo vai ser exaltado. Jesus, ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. Por isso, lá em Hebreus, Deus o exaltou, dando um nome sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Porque Ele se humilhou a si mesmo. E como Ele fez, nós devemos fazer também. Deixa que Deus te exalte. Deixa que Deus te exalte. Seja servo. Sirva. E quando eu estava lendo essa lista de ais, eu falei, Deus me deu um temor. Porque eu falei, isso aqui é palavra de Deus.
Isso é palavra de Deus. Eu creio que no dia do juízo, para essas pessoas, Deus vai abrir Mateus 23. A condenação sua é essa. Aí vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A condenação dessas pessoas já está lavrada. Não vai ser escrita, já está lavrada. É Bíblia, é palavra de Deus. Quando eu percebi isso, me deu um temor tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio a condenação já está aqui, ó, escrito. É escrito, já está. E a palavra de Deus ela é eterna. Jesus falou, a palavra de Deus ela é eterna. Amém. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Para que isso coloque temor no nosso coração. Aleluia. Para que a gente realmente entenda a nossa posição, entenda para o que Deus nos chamou. Para servir. E servir com alegria, com temor a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos.